Som 1, 2. Boa noite a todos, graça e paz. Agradecemos ao Senhor a oportunidade de podermos estar compartilhando a palavra de Deus, crescendo e aprendendo no conhecimento e graça. Agradecemos a presença daqueles que estão aqui e de você que está em casa também, compartilhando este momento especial. Eu quero ler o texto, Salmo 127, vamos ler apenas o verso 2. Temos estudado este salmo falando sobre alguns princípios da família. E hoje vamos analisar o verso 2 do Salmo 127. Vamos ler o texto e também fazer uma oração pedindo a orientação de Deus. Diz assim o texto: Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos ler, estudar, compartilhar a palavra do Senhor. Dá-nos sempre entendimento, dá-nos direção e que Teu Espírito possa falar a nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Vamos parar um pouco para fazer algumas reflexões sobre o trabalho e pensar no trabalho ligado à vida familiar com toda certeza. Então, algumas reflexões sobre o trabalho. Quero começar falando, e é claro esse texto, mas para a gente enfatizar, que Deus não está incentivando a preguiça de maneira nenhuma. É lógico que não. Se o texto diz, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Ou seja, então eu posso ficar dormindo porque Deus vai me suprir. Não adianta nada eu querer levantar e trabalhar. Se Deus dará o alimento aos que o amam, e o suprimento, enquanto eles dormem, então é totalmente desnecessário eu trabalhar incansavelmente. É claro que não é isso que o texto está dizendo, não é isso que Salomão está escrevendo nesse texto, e Deus não quer, evidentemente, incentivar qualquer tipo de ócio ou preguiça. Quero lembrar algumas coisas para a gente que são bem claras na palavra de Deus. Quero começar lá no Gênesis, quando Deus criou o mundo, ele criou também o ser humano e criou o trabalho. Deus criou o trabalho é bênção de Deus para nós. Cuidar da criação, plantar, colher, caçar, são trabalhos que Deus deu ao homem para que ele pudesse não apenas se alimentar, mas para que ele pudesse também desfrutar de um bom relacionamento com toda a criação. Então o trabalho é bênção de Deus. O que vem a ser consequência do pecado, e algumas pessoas interpretam o trabalho como consequência do pecado, não. O que vem como consequência do pecado é canseira e enfado, ou seja, o suor do rosto vem como consequência do trabalho. Eu imagino que o trabalho antes do pecado fosse algo extremamente prazeroso, muito gostoso, sem nenhum cansaço. Adão trabalhava durante o dia e podia viver um relacionamento perfeito com a sua esposa e também com Deus, sem nenhum problema, sem nenhuma canseira e enfado. Então o pecado traz esta consequência, mas não o trabalho. O trabalho já existia com toda certeza. Então Deus criou o mundo, Deus criou o ser humano e Deus criou o trabalho. Se Deus criou o trabalho, evidentemente ele não pregaria a preguiça. Pelo contrário, Provérbios capítulo 6, versos de 6 a 11, é a segunda ênfase que eu quero dar com relação a isso, é o ensino de Deus, o sábio Salomão novamente colocando aqui, como escreve nesse salmo, ele diz que para aprender com a formiga, que trabalha incansavelmente durante o verão, para poder descansar no inverno, para ter o abastecimento para sua família, para o seu ninho e tudo mais. Então, a preguiça com certeza não é algo que deve fazer parte do ser humano.
Pelo contrário, o terceiro texto que eu cito aqui, 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 10, quem não trabalha, quem não quer trabalhar, Paulo diz, também não coma. Ou seja, o trabalho é importante, é fundamental para uma boa estrutura social, onde todos podem desenvolver as suas habilidades, um colaborar com o outro e assim termos o que comer. Então você trabalha para poder comer. Eu imagino que você tem uma atividade, um trabalho. Se talvez você fosse trabalhar no campo para plantar arroz ou para plantar outro tipo de grão, talvez você tivesse muita dificuldade. Se a gente dependesse de alguns profissionais para trabalhar no campo, nós talvez não teríamos alimento e mantimento. Por outro lado, aquele que trabalha no campo arduamente, faz ali o seu plantio, talvez se ele tivesse que trabalhar na área de tecnologia, a gente tivesse dificuldade para desenvolver a tecnologia. Enfim, cada um tem a sua área, o seu trabalho, cada um colabora para que o trabalho do outro seja produtivo e efetivo e todos tenham com que se suprir, cada um na sua área. Portanto, quem não quer trabalhar, que também não coma, diz o apóstolo Paulo. E por fim, quero destacar a ênfase de que Deus não é a favor da preguiça e não está pregando a preguiça aqui, o ócio. João 5,17, Jesus diz: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, Deus nunca parou de trabalhar, desde da criação ele nunca parou de trabalhar. O fato dele ter descansado no sétimo dia significa que ele cessou a obra da criação, mas ele continuou trabalhando como trabalha até agora e trabalhará por toda a eternidade no cuidado e manutenção de toda a sua criação. Nós temos as estações do ano, nós temos a lei da gravidade, nós temos todas as coisas que são sustentadas por Deus, a chuva, o sol, enfim, tudo Deus tem provido, tem trabalhado e Jesus trabalha. Inclusive, nesse texto de João 5,17, Jesus vem combatendo os fariseus que criticavam Jesus e os apóstolos por trabalharem no sábado. Então Jesus diz: o meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho, inclusive exercendo misericórdia no sábado. Então, Deus nunca pregou a preguiça. Pelo contrário, ele sempre incentivou o trabalho. Portanto, a primeira lição, a primeira reflexão que nós podemos tirar desse texto é evidente que Deus não está pregando a preguiça, não é sobre o ócio que Salomão está escrevendo. Segunda lição para a gente guardar e aprender na reflexão sobre o trabalho: não podemos ser escravos do trabalho. Não podemos ser escravos do trabalho. Eu não sei se você tem a mesma sensação que eu tenho quando leio esse texto. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Só de ler esta frase, esse começo de versículo, dá canseira. Eu não sei se você fica cansado ao ler esse texto. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Dá uma canseira quando a gente lê esse texto e fica pensando, no dia de trabalho daquela época ou da nossa época, levantar de madrugada, talvez pegar um ônibus cheio ou pegar a condução, chegar até o trabalho e trabalhar o dia inteiro de maneira incansável e voltar para casa no final do dia, às vezes já à noite, mal tem tempo para curtir a família, já quer tomar um banho, comer, dormir, enfim. Só a leitura do texto já dá uma canseira enorme. E eu penso, nós não podemos ser escravos do trabalho. Quando Deus diz que nós devemos trabalhar e nos criou para isso, evidentemente Ele não diz que nós devemos viver em função do trabalho. Nota bem uma coisa interessante, e lá em João 5,17 ele fala sobre isso. O homem não foi feito por causa do sábado, o sábado foi feito por causa do homem. Da mesma forma, o homem não foi feito para ser servo do trabalho, e sim para se servir do trabalho. Ou seja, para que o trabalho possa servir ao homem no suprimento das suas necessidades. Então, nós não somos máquinas. Nós não somos máquinas. Aliás, até a máquina precisa de tempo e de manutenção.
Nós somos seres humanos, precisamos de descanso, precisamos de férias. É importante isso para nós, precisamos aprender com o próprio Deus na criação de interromper as nossas atividades profissionais para ter um tempo diferente para Deus, para a família e outras coisas mais. O trabalho tem, num primeiro momento, o objetivo de trazer sustento para o lar. É evidente que todos nós pensamos nisso. Eu trabalho para poder prover o meu lar, pagar as contas, trazer a comida, vestir, estudar meus filhos, enfim. É evidente que o trabalho tem por um objetivo, num primeiro momento, suprir as necessidades do nosso lar, trazer o sustento. Além do sustento, nós podemos pensar um pouco de conforto e lazer. Seria muito bom se a gente pudesse, além de trazer o sustento, o pão diário e a manutenção do nosso lar, trazer um pouquinho de conforto e um pouquinho de lazer. Seria muito bom, talvez tirar férias, ou quem sabe, eu sei que está difícil agora em época de pandemia, mas ir a um cinema, em um restaurante, algum parque, enfim, um pouquinho de conforto e lazer. E se possível, para alguns talvez, é um pouco mais difícil para a grande maioria, mas para alguns, talvez até guardar para um futuro melhor, talvez seja uma oportunidade. Então, nós podemos dizer, o trabalho tem como objetivo trazer o sustento e manutenção do nosso lar, trazer um pouco de conforto e lazer e, quem sabe, até pensar no futuro, guardar um pouco de dinheiro, aqueles que têm condições para isso. Mas eu queria te dar alguns outros objetivos para o trabalho, além desses primordiais que estão no nosso dia a dia. Então, deixa eu pensar com você aqui algumas outras ações ou objetivos do trabalho para a gente refletir. Então, primeiro, pensando no sentido de nós não sermos escravos do trabalho. Primeiro, o trabalho serve também para satisfação pessoal. Talvez você possa pensar assim, não o meu. Pode ser o teu, mas o meu não é para satisfação pessoal. O meu trabalho é extremamente cansativo, eu me desgasto e nem recebo salário para isso. Então não é para minha satisfação pessoal. Mas vamos lembrar o que Salomão novamente diz, agora em Eclesiastes capítulo 2, versos 24 e 25. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Ou seja, Deus é que provê para a gente a alegria e o prazer do trabalho, juntamente com o sustento que temos. Vamos falar disso daqui a pouco. Então, a primeira questão que eu quero que a gente reflita com relação a não ser escravo do trabalho, é que o trabalho precisa trazer uma satisfação pessoal. Pode até ser que o nosso trabalho seja extremamente cansativo, e com certeza, canseira e enfado, mas é tão bom ver o resultado do trabalho. Seja, talvez, um pedreiro que trabalhe no sol o dia inteiro, mas ele começa a ver os tijolos um em cima do outro, depois a casa pronta, uma satisfação pessoal, é um trabalho árduo. Seja, quem sabe, um professor que hoje em dia está bastante desgastado e trabalha na educação, e basicamente o cuidado de outros, mas é tão bom ver quando estes alunos se formam e têm a sua profissão e exercem algo na vida que dê futuro e também direção à sua família. Enfim, cada trabalho traz para si a satisfação pessoal. O que nós precisamos é olhar o trabalho por esse ponto de vista, a realização pessoal. É tão bom saber que eu tenho o meu trabalho, que eu posso sair de casa e fazer esse trabalho, seja árduo, difícil, cansativo, e todo o trabalho mas poder voltar no final do dia satisfeito, realizado, porque pude cumprir o objetivo daquele dia. Portanto, é o que Salomão está dizendo em Eclesiastes 2. Além da satisfação pessoal, Paulo nos dá um outro alerta com relação ao trabalho para que a gente não seja escravo do trabalho. É o socorro aos necessitados. Paulo escreve em Efésios 4, 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Jesus diz, está registrado em Atos 20, que é mais bem-aventurado dar do que receber. Se você tem tido a oportunidade de ajudar alguém, ou ajudar algumas pessoas, seja com uma palavra, ou seja com pouco do valor financeiro, pouca coisa, você sabe exatamente o que eu estou dizendo, como é bom poder ajudar as pessoas.
Como é bom poder socorrer aos necessitados. A alegria, o prazer em saber que Deus está nos usando, nos capacitando e até nos dando condições de poder ajudar. Portanto, Paulo diz, trabalhe, faça o que é bom com as suas mãos para que você possa ajudar aqueles que precisam. Que coisa maravilhosa. Paulo também escreve a Timóteo, não acumule tesouros para você na terra, mas sim nos céus, através das boas obras, através do socorro aos necessitados. Portanto, esse é o segundo objetivo do trabalho, que nos faz ver que nós não somos escravos do trabalho, mas trabalhamos para ajudar aqueles que estão necessitados. E por fim, ainda no sentido de não sermos escravos do pecado, quando nós trabalhamos, nós estamos obedecendo a Deus, estamos cumprindo um mandato cultural. Deus nos criou para o trabalho, como nós vimos, dentre outras coisas. Portanto, nós devemos trabalhar e com isso obedecermos o mandato de Deus. Esse é um mandamento de Deus. Assim como outros mandamentos de Deus, o trabalho é algo que nos liga a Deus no termo de intimidade e de obediência. Jesus conta uma parábola que ilustra bem essa realidade do trabalho e da escravidão. Ele conta que um homem trabalhou na sua plantação e depois recolheu toda a sua plantação num celeiro. Aliás, ele derrubou o celeiro antigo, construiu um bem maior para que pudesse caber toda aquela plantação, aqueles grãos. E quando ele acabou de recolher tudo aquilo, ele pensou consigo mesmo, bom, agora eu tenho o suficiente, depois do meu trabalho árduo e difícil, incessante, eu tenho o suficiente para mim, para minha família, por muitos anos, posso descansar, vou tirar férias, vou viver dos juros, eu vou viver da abundância dos bens que eu trabalhei, incansavelmente. E aí Jesus o confronta com a morte. Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens guardado, reservado, para quem será? Portanto, de que adianta você ser escravo do trabalho se você não tem prazer e alegria naquilo que você faz? Se você trabalha egoisticamente para si e não para socorrer o necessitado? E se você não pensa que o seu trabalho, num fim último, é para glorificar a Deus, porque fomos criados para isso? Não somos escravos do trabalho, mas sim somos servos de Deus e usamos o trabalho para glorificar o nome de Deus. Então a segunda lição que esse texto nos dá é que não podemos ser escravos do trabalho. Terceira lição para a gente tirar desse texto, na reflexão sobre o trabalho. Toda provisão vem de Deus. Toda provisão vem de Deus. Nota que interessante o texto. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Só pode dar aquele que tem. Portanto, quem tem é Deus. E Ele nos dá o suprimento da nossa necessidade. Ele nos dá o pão diário. Ele nos dá o sustento que precisamos. A Nova Tradução na linguagem de hoje traduz esse texto de uma forma bem interessante. Diz assim: pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Deus é quem dá o sustento àqueles a quem Ele ama, mesmo quando estão dormindo. É Deus quem provê para nós o sustento. Tudo vem das mãos de Deus. Filipenses 4,19, Ele é poderoso, rico para suprir todas as nossas necessidades. Davi diz no Salmo 34, verso 10, os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Os animais podem, de alguma forma, passar a sua necessidade, mas Deus supre aqueles que são seus. Deus nunca deixa faltar nada para a gente. Essa certeza e essa confiança nós temos. Toda provisão e todo sustento vem de Deus. Deus dá àqueles a quem Ele ama e àqueles a quem o amam. É lógico que você se preparou, você estudou, você procurou emprego, preencheu um currículo, fez uma entrevista, batalhou pelo seu emprego, você se esforça, acorda cedo, vai ao trabalho, se prepara, você se recicla, você se inventa nessa sociedade louca e estressante para poder trabalhar. É lógico que você tem mérito em tudo isso, mas é exatamente isso que Salomão está dizendo que nós devemos evitar.
achar que o mérito é nosso. Porque Deus é que dá para a gente. O suprimento vem de Deus. Ele é quem nos alimenta e nos supre das nossas necessidades. Deus é quem nos dá tudo o que precisamos. As nossas ações têm por trás e acima de tudo o dedo de Deus. É a ênfase de todo este salmo. Não adianta você trabalhar incansavelmente se você não entender que Deus é o provedor de todas as coisas. Ou você acha que esse emprego que você tem e trabalha foi você mesmo que conseguiu? Ou foi Deus que abriu a porta? Ou você acha que o curso que você se dedicou tanto para fazer, quem te fez acordar todos os dias? Quem te deu inteligência? Quem te ajudou na conclusão dele? Quem faz você levantar hoje, todas as manhãs para ir trabalhar? Quem te dá vida? Nós não podemos esquecer isso, é o que o texto está dizendo. Toda a provisão vem de Deus, Ele é que nos sustenta, é Ele que dá vida e saúde, Ele que abre a porta de emprego, Ele que nos faz acordar todos os dias, é a misericórdia de Deus. Se não fosse isso, não teríamos, evidentemente, trabalho e sustento e nem estaríamos vivos hoje. Portanto, toda provisão vem de Deus, todo sustento vem de Deus. Nunca se esqueça disso. Deus valoriza e honra o seu esforço. Mas para que você nunca se esqueça que o provedor é Ele. Última lição que eu quero destacar. Quarto, junto com o sustento do trabalho, Deus dá paz. Junto com o sustento do trabalho, Deus dá paz. O final diz, aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Bom, já falamos que Deus não está incentivando a preguiça e o ócio. Por favor, não é isso. Ele está dizendo que dá sustento a nós, Ele supre as nossas necessidades, ao mesmo tempo que Ele nos dá uma boa noite de sono. Nós podemos descansar. Todos aqueles que amam ao Senhor têm essa capacidade. A Nova Versão Internacional, assim como a Bíblia corrigida, traduz esse texto de uma forma muito interessante. Diz assim, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, o Senhor concede o sono àqueles que o amam. O Senhor concede o sono àqueles que o amam. É evidente que aqueles que o amam são supridos por Deus, mas Ele dá a ênfase de Deus dar o sono. E não há nada melhor do que depois de um dia cansativo de trabalho, você chegar em casa, tomar o seu banho, comer, colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir em paz. Que gostoso. Deus me dá a paz para que eu possa desfrutar do meu sono, do meu descanso, da minha família, do meu trabalho, do meu lazer, enfim, das coisas que a vida me proporciona e Deus me proporciona. Davi diz no Salmo 3, verso 5, deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Salmo 4, verso 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. O estresse, a ansiedade, a cobrança do trabalho tentam roubar a paz que Deus oferece para nós. Confie no Senhor e descanse, que Ele pode te trazer esta paz e este conforto. Então, as 4 lições que nós podemos tirar aqui nas reflexões sobre o trabalho. Primeiro, Deus não está incentivando a preguiça. Segundo, não podemos ser escravos do nosso trabalho. Terceiro, toda provisão vem de Deus. E quarto, junto com o trabalho, o sustento do trabalho, Deus nos dá a paz. Deus nos deu a bênção do trabalho, juntamente com toda a provisão que precisamos e a paz para continuarmos a caminhada do dia a dia. Por isso, lanço aqui 3 desafios para nós, na nossa conclusão. Primeiro, não faça do trabalho o seu fim último de vida, como se a vida fosse trabalhar, trabalhar e trabalhar. A vida não é só trabalho. Você tem uma família para desfrutar e uma vida para viver.
Você não pode ser escravo do trabalho. Use o trabalho, mas curta a vida. Segundo desafio, creia que Deus é o Senhor que supre todas as nossas necessidades, até aquelas que são impossíveis para nós. Sabemos que mesmo na crise, Deus dá o suprimento necessário. Quantos já passaram por momentos de desemprego e até desespero ao ver chegar as contas e talvez não ter o suprimento, né, do mantimento da sua casa, mas Deus levanta na hora certa, no momento certo, o suprimento, a ajuda, né, necessária para poder socorrer naquele momento. Vale lembrar o que o salmista Davi também diz no Salmo 37, verso 5. Fui moço, agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Vale lembrar que na caminhada do deserto, durante o deserto, caminhando 40 anos, é evidente que eles não teriam uma padaria na esquina para poder comprar pão. Eles não teriam como carregar pão durante 40 anos sem estragar, a não ser pela provisão e milagre de Deus. Portanto, Deus proveu mantimento, alimento, o pão caía do céu para suprir a necessidade. Creia que Deus tem este poder. No deserto, na época de escassez, Deus proveu azeite para poder suprir aquela viúva, para poder continuar mantendo os seus compromissos e livrar os seus filhos de uma escravidão. Deus supre as nossas necessidades, mesmo as mais impossíveis. E por último, a mente humana não consegue compreender a paz de Deus. Paulo escreve isso em Filipenses. Mas aqueles que o amam sabem muito bem que podem descansar em suas poderosas mãos. Aqueles que amam o Senhor sabem perfeitamente que podem confiar e descansar nas mãos poderosas de Deus. Enquanto dormimos, Deus está preparando um novo dia para nós. Não serão as dificuldades que nos afastarão do Senhor ou que tirarão o nosso sono. O Deus provedor, que nos supre, também nos dá a paz, para termos o descanso necessário da fadiga do dia a dia. Portanto, que Deus abençoe o seu trabalho, o fruto das suas mãos, que as nossas necessidades sejam supridas a cada momento e o nosso sustento diário seja provido pelo Todo-Poderoso. Que a provisão de Deus abunde na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, tanto para nós, para os nossos filhos e também para o socorro dos necessitados. Que Deus abençoe o nosso trabalho e a nossa família, que não falte nada para nós. Se você está sem um emprego, Deus é poderoso, não apenas para te dar o emprego, mas como te trazer o sustento. Por mais impossível que possa parecer, Deus supre todas as nossas necessidades. Confie e descanse, em nome de Jesus. Vamos orar? Muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de entendermos quão valioso é o trabalho para nós. Mas, sobretudo, entendermos quão poderoso é o Deus a quem servimos e amamos, que nos supre e nos abençoa de todas as formas com o sustento que precisamos para o nosso dia a dia. Louvado seja o nome do Senhor. Junto com todo o sustento, traga a paz necessária para que possamos descansar nas mãos providentes de um Deus soberano. Louvado seja o nome do Senhor. Também peço ao Pai que o Senhor possa abrir as portas de emprego àqueles que ainda não têm o seu emprego. Que o Senhor possa dar a graça de poderem prover o seu lar e glorificar ao Senhor pelo trabalho, fruto de suas mãos. Cuida de nós. Precisamos do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, um abraço para você e sua família.